Cristo nos ensinou a compaixão, esta é a lição número 3 da classe de adolescente do dia 15 de outubro, dia do professor. Portanto, parabéns a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue se dedicando ao ensino, porque certamente naquele grande dia você será muito bem recompensado. O que é compaixão? E Deus é o Deus de perto e não de longe? Fique aqui comigo que eu vou te explicar acerca deste negócio. Bom, a compaixão, de forma direta, é se colocar no lugar do outro. Nesta lição, os hinos sugeridos são o número 7, o 320, ou melhor, 360 e 517. Vamos descobrir. Na verdade, a salvação de Jesus é espiritual e também física. Nosso Deus entende o sofrimento humano e tem compaixão por nós. Nesta lição, vamos falar sobre a questão da enfermidade de modo geral. Tem alguns pontos outros, mas aqui específico sobre enfermidades. A morte de Cristo na cruz, que nos trouxe a salvação, também o Senhor Jesus quer que nós tenhamos boa saúde. Algumas pessoas até dizem erradamente que o Senhor Jesus morreu na cruz levando as nossas enfermidades, o que não é bíblico. Na verdade, Jesus já curava antes de ir à cruz. Mas é importante salientar que sim, Jesus cura hoje, curou no passado e vai continuar curando, porque Ele é o Senhor que nos sara. O Senhor Jesus sempre tratou aqui das questões da enfermidade, das pessoas necessitadas, das pessoas carentes. O Senhor Jesus sempre esteve presente. E você, meu querido, minha querida pessoa que está vivendo na adolescência, você também, da mesma forma, você precisa levar a mensagem de Cristo, mostrar que verdadeiramente o Senhor Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hora de aprender. Pois então, durante o seu ministério terreno, Jesus viajava com seus discípulos pelas cidades e curava muitos doentes. Com essas histórias, aprendemos sobre a compaixão de Deus, o Criador. Ou seja, Deus teve compaixão de nós. Ou seja, Deus se colocou no nosso lugar, vamos assim dizer. Lembra que eu falei lá no início? De modo geral, compaixão quer dizer se colocar no lugar do outro. Tomar as dores do outro, né? Sentir a dor que o outro sente. William Shakespeare dizia que todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente. Entretanto, nesse ponto eu concordo com Shakespeare, mas numa questão bíblica, nós devemos exatamente fazer isso, sentir a dor do outro assim como ele sente. Nós devemos fazer o quê? Agir como? De íntima compaixão. E Jesus ele curava muitos doentes. Há relatos, a Bíblia nos mostra vários relatos, vamos ver alguns aqui, inclusive tem um deles que eu gosto muito até, que vamos ver que verdadeiramente Deus teve compaixão de nós, enviando a nós a Cristo como Salvador e também o nosso curador, o nosso Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Jesus cura os doentes. Após descer do monte, um leproso correu até Jesus e pediu pela cura. Interessante a maneira como o leproso faz o pedido. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. O que esse homem estava dizendo era o seguinte: Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas. Eu sei que tu tem todo o poder. Eu só dependo do teu querer. Era isso que aquele homem estava falando para o Senhor. E Jesus foi taxativo e direto. Quero ser limpo. E ele foi curado imediatamente. Quando nós vemos que verdadeiramente o Senhor Jesus ele cura as enfermidades, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa curada por uma oração, alguém orou por alguém e essa pessoa foi curada. Agora há um outro ponto também importante que nós devemos salientar, que é o seguinte: quando uma pessoa está enferma, ela certamente está sob cuidados médicos. A pessoa, mesmo crendo no Senhor Jesus, recebendo a oração, não deve parar com o tratamento médico. É importante que ela continue com aquele tratamento médico. Mas isso não demonstra que eu não estou crendo no Senhor? Não. O Senhor Jesus, ele sabe. Quando o Senhor Jesus mandar literalmente, diretamente você parar, ou melhor, você não, a pessoa que está enferma, a pessoa vai parar.
Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não sabemos a vontade do Senhor para aquela questão específica. O Senhor Jesus sempre quer curar, mas às vezes não naquela hora. Lembra lá de Jó, que ele sofreu, ele padeceu uma enfermidade, Jesus não curou ele, o Senhor não curou ele na hora, ele padeceu bastante por aquilo ali? Então, da mesma forma, são situações atuais. Há algumas questões, por alguma razão, aquela pessoa está tendo uma enfermidade, o Senhor quer trabalhar de uma forma que nós não conhecemos. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando nós não sabemos o tempo de Deus, nós não sabemos mesmo, o que acontece? Uma pessoa veio aqui, orou por mim, a pessoa falou que eu precisava jogar meus remédios fora, porque o Senhor Jesus vai me curar. Tem certeza que foi Jesus que falou? Imagina que essa pessoa jogue esses remédios fora e faz o quê? Acontece o pior com essa pessoa, e aí como é que fica? Uma certa vez, eu estava com um amigo, e é um amigo que Deus usa muito ele. E eu tinha um outro amigo que estava num estado muito difícil, né, de enfermidade. E a irmã desse meu amigo pediu para esse outro meu amigo orar por ele. Ora para que Jesus venha curar o meu irmão. E meu amigo começou a orar e eu prestava muita atenção na oração do meu amigo. E eu observava que em nenhum momento ele falava de cura, ele falava só de confortar a família. Depois que saímos da casa dessa irmã, eu virei para ele e disse: em todo momento que você orou, você não orou por cura. Por quê? E ele foi taxativo. Porque quando eu comecei a orar, Deus falou para mim que tinha preparado ele e ia levar. Deus não ia curar essa enfermidade, era de fato para ele partir para a eternidade. Aquilo ali era uma forma de Deus preparar a família. E foi exatamente isso que aconteceu. Dias depois veio a notícia que ele havia partido para a eternidade. Era um jovem, cerca de 20 anos mais ou menos, e já havia tido uma profecia há muitos anos com ele, que eu também só soube depois, que ele viveria pouco, que ele não iria viver muito. Então imagina que as pessoas parassem o tratamento dele. Ele partiria para a eternidade, mas agora seria a culpa de Jesus, né? Os crentes que chegaram aqui falaram que que Jesus ia curar o meu irmão, agora o meu irmão morreu, e agora como é que fica? Então, quando há um tratamento médico, é importante, ainda que Jesus venha dizer que vai curar, Jesus vai curar sim, mas o médico, quando ele vê os tratamentos andando tudo igual ele estava andando e vê que verdadeiramente foi outra situação, ele vai testificar, porque o médico, na verdade, ele vai testificar a cura de Cristo. Ele não vai falar, não, os medicamentos já não estavam surtindo efeito, então realmente foi algo sobrenatural que curou essa pessoa. Então é importante que a pessoa está fazendo um tratamento médico, continue o tratamento, ainda que Jesus tenha falado que de fato vai curar. Jesus vai curar mesmo, mas é importante que os remédios não parem de ser tomados. A cura de um empregado do oficial romano. Ao entrar em Cafarnaum, Jesus se deparou com um oficial romano que lhe pediu pela cura do seu empregado. E já é algo difícil, né? Um empregador pedir pela empregado é difícil, né? A situação era tão grave que o doente ficou de cama e nem conseguiu acompanhar seu patrão. O romano argumentou que Jesus nem precisaria ir até ao seu empregado, bastava apenas dar uma ordem e a doença iria embora. Jesus ficou maravilhado. Isso aqui é uma passagem que eu falei, que eu gosto muito, de Romanos capítulo 8, que fala sobre o centurião de Cafarnaum. É muito interessante que ele estava falando com Jesus o seguinte: olha, eu tenho um homem às minhas ordens, eu digo isso para esse ir, ele vai, eu digo para ele voltar, ele vem. Para o outro vir, ele vem. Mas eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado. O que ele estava falando para Jesus? Tu tem muito mais autoridade do que eu. Então eu não sou digno de ter uma pessoa com um altíssimo nível de autoridade debaixo da minha casa. Eu não tenho essa dignidade. Eu não sou digno disso. Mas basta somente uma palavra e o meu criado ficará curado. E você vê que a Bíblia menciona que Jesus ficou maravilhado das palavras daquele homem. Então o que aconteceu? Aquele homem ficou curado. Então veja que verdadeiramente com apenas uma palavra. É isso que muitas vezes nós precisamos hoje compreender, que na jornada cristã nós precisamos apenas de uma palavra de Cristo e tudo irá se resolver. A cura do leproso.
Observe que na primeira história o leproso estava próximo de Jesus. Nesse caso, a cura ocorre pelo toque e pelas palavras dele. Na outra situação, o doente está longe, em outra localização, e mesmo assim ficou livre da doença, porque o Senhor agiu à distância. Lembra que eu te perguntei lá no início? Deus é um Deus de perto e não de longe? Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 23, a Bíblia nos diz que Deus é o Deus de perto e também de longe. E aqui fica claro que Deus também, Jesus é Deus, então ele também lhe curou uma pessoa à distância, ao longe. Então, Deus é um Deus de perto e também um Deus de longe. Então, veja que muitas vezes parece que nós não compreendemos e achamos que é verdade que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, como diz Salmos 46, mas na hora da necessidade, ele também é um Deus à distância, como vimos aqui na questão do centurião. E aqui também em Jeremias 23, 23. Então que nós venhamos compreender que Deus é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Você conhece uma pessoa que está muito distante de você, que está passando uma necessidade, uma enfermidade, você orando onde você mora, que Deus vai curar essa pessoa lá no outro estado, até mesmo no outro país. Por quê? Porque ele é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Ajudando os enfermos. Em várias ocasiões, vemos que Jesus viu a dor daquelas pessoas e demonstrou esse sentimento para com os doentes. O que é isso? Jesus agiu de íntima compaixão. E nós devemos ter isso também na nossa vida. Agir de íntima compaixão, compadecer do próximo, né? Ainda que essa pessoa não professe a mesma fé que a nossa, mas nós devemos ter esse sentimento para com as pessoas enfermas, visitar as pessoas, né? Estar presente, levar a mensagem de cura, que Jesus cura verdadeiramente, curou no passado, cura hoje, vai curar até quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai continuar curando, desde que nós venhamos ter fé no Senhor, ele certamente irá nos curar. Jesus é o nosso modelo de como devemos viver. Jesus é o nosso modelo de como devemos viver, é isso. Além disso, lemos nos evangelhos alguns casos de pessoas que ajudaram os enfermos. Essas histórias nos mostram que podemos demonstrar compaixão com atitudes, ajudando-as a encontrar a cura para suas enfermidades. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, fala lá sobre a Porta Formosa. Existe uma questão muito interessante. Deixa eu ler aqui para nós, só para ficar claro. Atos capítulo 3 fala sobre Pedro lá na Porta Formosa. Lá no versículo 2 diz assim, ora, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Nota que ele era trazido, ou seja, alguém levava ele para lá, levava esse coxo para lá. O que isso quer dizer para nós? Era a questão de ajudar o próximo. É verdade que aqui estava ajudando ele no meio termo, né? Não era necessariamente uma ajuda de tudo, porque estava ajudando ele a continuar naquela situação. Mas de uma forma mais humana, uma questão humana, alguém tinha compaixão deste homem, né? As pessoas tinham compaixão dele e levava ele para lá para ele poder ter ali o seu sustento de uma forma ou de outra. E lá pelas tantas, a Bíblia vai nos relatar que esta pessoa foi curada. Lá no versículo 6 diz, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, olha só o que eu disse, hein? Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então veja que o Senhor usou essa pessoa que levou esse coxo para a Porta Formosa, fez o quê? Fez um favor para ele, na verdade, né? Fez um favor aparentemente pouco, né? Que ele foi para lá para pedir esmolas, mas depois ele se encontrou com os discípulos de Jesus e esses homens cheios do Espírito Santo oraram por ele, deu uma palavra direta para ele, levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazareno. O que é isso? É ter Jesus como nosso modelo, como devemos viver, exatamente assim, levando a mensagem de cura,
ajudando as pessoas, estendendo a mão verdadeiramente. E aqui acho que até tem um texto aqui que fala que ele pegou ele pela mão, né? Só que estendeu ele pela mão mesmo, então foi literalmente estender a mão. Então que nós venhamos verdadeiramente fazer da mesma forma, né? O paralítico de Cafarnaum. Marcos nos conta que Jesus viu a fé daqueles homens. Olha que lindo gesto de compaixão. Eles sabiam onde o mestre estaria e não pouparam esforços para carregar o amigo até Jesus. Você é esse tipo de amigo? Sabe onde o mestre está e leva alguém enfermo para lá? Olha que interessante. 4 homens tinham um amigo. Esse amigo estava muito doente. E o que eles fizeram? Eles levaram até Jesus. E eles não se deram por vencidos, porque quando eles chegaram lá, eles viram que não tinham como entrar, porque a casa estava cheia de gente, não tinha como entrar. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado e desceram aquele homem numa maca, né, na frente de Jesus. Olha que coisa bonita. Eles foram verdadeiramente amigos dele. Amigos daquele homem, levou aquele homem para o médico que verdadeiramente iria curá-lo. E olha que Jesus fala que faz o quê? Os seus pecados te são perdoados. E isso aqui bastava, só que foi mais além. Por quê? Porque como Jesus viu que aqueles homens estavam cocheando em 2 pensamentos, quem é este que perdoa pecado? Jesus foi e deu uma palavra mais firme. O que é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados ou levanta e toma a sua caminhanda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder, levanta e toma a tua caminhanda. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: você é a pessoa que leva a pessoa ao médico? Que ajuda a pessoa numa situação dessa? Hoje não temos Jesus aqui no sentido físico da palavra, né? E nem todo mundo quer um convite para ir à igreja numa situação de enfermidade, prefere ir ao médico. Mas nesse sentido, você é a pessoa que vai levar ao médico? Você é aquele amigo que vai levar a pessoa ao médico, que visita aquela pessoa quando está internada em uma situação bem difícil? Uma certa vez eu fui uma vez a um hospital visitar um amigo e infelizmente partiu para a eternidade. Aceitou a Cristo antes de partir para a eternidade, e era uma pessoa que eu gostava muito. E visitar, você faz isso, você vai visitar uma pessoa no hospital? É muito importante fazer isso. E quando você vai fazer essa visita ao hospital, é interessante você levar uma palavra, sempre uma palavra de conforto, de firmeza, positiva, de que você vai ficar bem e tal. E você também não precisa ficar lá, dependendo da situação. Tem outros casos que as pessoas até dormem lá, né, de um dia para o outro, fica lá com o enfermo. Mas nesse caso, tendo uma outra pessoa que vai fazer isso, só de você ir ao hospital, ver aquele seu amigo, já é uma grande valia, já é uma grande ajuda, porque verdadeiramente ele vai ver que você verdadeiramente é amigo dele, porque você foi vê-lo no hospital. Então tem essa questão, né, de estar orando com ele ali no hospital, estar ali conversando com ele, sempre dando uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra que vem da parte do Senhor. Então seja sempre esse amigo, até porque um dia pode ser você que precise disso, né? Infelizmente a enfermidade dá em todos nós, né? Orando pelos enfermos. Devemos interceder continuamente pelas pessoas enfermas. Você pode dedicar uns minutos do seu dia para orar por aqueles que estão no hospital ou se recuperando em casa. Bom, Jesus cura hoje, né? No presente Jesus também cura. Mas se porventura você tem uma pessoa que você sabe que está enferma no hospital e por alguma razão você não pode estar com ele ou já até esteve com ele, mas o que você faz nesse sentido? Você precisa fazer o quê? Interceder. Ore por essa pessoa, continue orando, entregue nas mãos do Senhor para que ele venha assim restaurar toda a sua saúde, né? E assim também até a sua fé vai aumentar. Porque à medida que você ora por uma pessoa e você vê que aquela pessoa ficou curada por causa da sua oração, até a sua fé aumenta. Você vê que verdadeiramente o Senhor agiu através da sua oração. Então continue orando por aquela pessoa que está enferma, está hospitalizada, né? Está no hospital. Continue orando por esta pessoa. Fé ao orarmos. Siga corretamente as orientações médicas e lembre-se
de que quando se recebe a cura é importante agradecer a Deus. Nós podemos, claro, receber a cura e nós temos o desprazer, né? Nós temos um hábito de esquecer aquilo que o Senhor fez por nós, mas nós devemos sempre nos lembrar. Então, se você recebeu a cura da parte do Senhor de uma enfermidade sua, agradeça ao Senhor, glorifique ao nome dele. Lá em Lucas 17 fala assim para nós, ó. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que nós devemos ser esse, ou seja, esse curado que voltou para quê? Para agradecer. Ainda que nós venhamos por uma outra razão, né, seja isso, ou seja independente da cura que recebemos, se foi uma cura na alma, né, se foi uma enfermidade propriamente dita, mas que nós venhamos a voltar aos pés do Senhor para agradecer pela cura, né, que nós venhamos ser gratos ao Senhor, até porque a gratidão nos traz presentes novos. Vou te dar um exemplo prático. Quando você faz aniversário e você ganha um presente do seu pai ou da sua mãe ou de outra pessoa, e você fica muito agradecido por aquele presente, sabe qual é a tendência? A tendência é de você deixar aquela pessoa alegre. Então, como aquela pessoa que te presenteou viu que você ficou feliz, foi grato pelo presente, a tendência é que ela faça o quê? No ano que vem, ela te dê outro presente, geralmente é um presente ainda melhor. Então, quanto mais gratos nós formos, assim também será para o Senhor será conosco. Quanto mais gratos nós for a Ele, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá, né? A cura, os presentes da salvação, mais presente Ele nos dá, ou seja, mais bênçãos Ele nos dá, mais cura Ele vai nos dar. Por quê? Porque nós somos gratos, temos um coração gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então seja grato quando receber algo da parte do Senhor. Conclusão. O sacrifício de Jesus na cruz tanto nos dá a salvação da alma quanto nos traz a cura do corpo. O poder dele é o mesmo para sarar os enfermos. Como seguidores de Jesus, expressamos nosso amor e compaixão pelos enfermos com nossas atitudes e oração. Então, como é que nós agimos de íntima compaixão? Agimos com compaixão orando, tendo atitudes para aquela pessoa, né? Orando por aquela pessoa, ou levando essa pessoa ao hospital, por exemplo, ou no caso aqui dos 4 homens que colocaram na presença do Senhor Jesus, né? Leva essa pessoa à igreja, para que venha assim receber a oração e seja curada. Agora é importante também acontecer o seguinte, quando dependendo das circunstâncias, né, da enfermidade, é uma enfermidade difícil, você leva essa pessoa ou à igreja, mas é importante que você leve essa pessoa ao hospital e peça à igreja para fazer oração por essa pessoa. Por que isso é importante? Pelo seguinte, porque quando o cristão que é cheio de fé leva essa pessoa para a igreja para receber uma oração e essa oração e por alguma razão essa pessoa morre ali na igreja ou depois da igreja, né, que vai ser levado ao médico depois, o que os familiares vão dizer? Vai achar que nós omitimos socorro. Então, o que nós vamos fazer? Nós primeiro pegamos essa pessoa enferma, se for algo de muita gravidade, e levamos direto ao hospital. Nós levamos direto ao hospital e pedimos para a igreja orar por essa pessoa. Por quê? Porque se acontecer dessa pessoa partir para a eternidade, os familiares vão entender que os irmãos, as irmãs, a igreja no sentido geral, a pessoa que levou essa pessoa para o hospital fez o certo, levou a pessoa para o hospital, mas infelizmente aconteceu a fatalidade, a pessoa partiu para a eternidade. Por outro lado, se essa pessoa ficar curada, as pessoas vão ser gratas porque nós levamos essa pessoa ao hospital, mas nós sabemos que na verdade foi as orações dos justos. Então nós temos que vigiar nesse sentido. Se uma pessoa está enferma, leva ao hospital, mas pede à igreja para orar. Nós vamos ficar sempre fazendo o certo para que não venha assim a igreja ser
até dependendo do caso, até ser processada por omissão de socorro. Por quê? Porque se essa pessoa for levada para a igreja primeiro e depois para o hospital, o que os médicos podiam alegar? Se ela tivesse chegado mais cedo aqui, nós conseguiríamos salvar essa pessoa, mas demoraram muito para trazer ela aqui para o hospital, nós nada podemos fazer. O que vão alegar? Demorou muito porque levaram ela para a igreja primeiro. Então nós precisamos ter muito cuidado e ter vigilância nesse sentido, eu repito, nesse sentido, quando a enfermidade é grave, leva direto para o hospital e pede à igreja para orar. Vamos praticar. Número 1. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos seus sofrimentos que ele recebeu. Número 2. Cafarnaum. Número 3. A resposta é pessoal, mas você pode responder assim, Jesus se preocupava com o sofrimento das pessoas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você venha ficar com esse ensinamento. Qual é o ensinamento? Que Cristo nos ensinou? A compaixão. Nós venhamos ter compaixão um para com os outros. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!